Olá viva, seja bem-vindo a mais um bloco informativo local e regional aqui na antena da Rádio Lafões, edição para esta quinta-feira, 12 de maio de 2022. Um homem morreu ontem na sequência de um acidente com um trator em Figueira, concelho do Lamego, disse a agência Lusa, fonte da Proteção Civil. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o acidente com o veículo agrícola ocorreu por volta das 11h30 da manhã. No local estiveram os bombeiros de Lamego e de Armamar, além de meios do INEM, incluindo um meio aéreo. A GNR esteve igualmente a acompanhar as operações. 2 feridos graves resultaram de uma explosão ontem registada numa pedreira em Viseu. Os mesmos foram transportados para o hospital local, disseram fonte dos bombeiros sapadores e da Guarda Nacional Republicana. Os feridos, de acordo com relações públicas da GNR de Viseu, Adriano Rezende, são 2 homens de 41 e 51 anos. Houve uma explosão decorrente de trabalhos que estavam a ser realizados por aqueles 2 homens. Não se sabe ainda a origem da explosão. Foi estabelecido um perímetro de segurança no local, explicou. Os 2 homens apresentavam ferimentos nas pernas e foram transportados para o Hospital de Viseu. De acordo com a mesma fonte, foi acionada uma equipa de inativação de explosivos para verificar diligências no local para tentar perceber se será necessário detonar algum explosivo. O segundo comandante dos Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, disse à agência Lusa que o alerta foi dado por volta das 9 da manhã e que de imediato foram enviados para o local variados meios, tanto dos sapadores como dos voluntários. No local foi possível estabilizar as vítimas, também com o apoio do INEM, e posteriormente reencaminhá-las para o Hospital de Viseu. Houve uma preocupação inicial com as condições de segurança e de seguida as autoridades policiais permaneceram no local a averiguar as causas do acidente, acrescentou ainda o segundo comandante dos Sapadores de Viseu. No dia de amanhã, sexta-feira, 13 de maio, é inaugurada a loja do Cidadão de Oliveira de Frades, localizada no Palácio da Justiça. A percepção ao secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Filipe Campo Largo, será no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Oliveira de Frades, às 10h30 da manhã, seguindo-se a inauguração da loja de Cidadão às 11 horas, com o descerramento da placa comemorativa e ainda uma visita nas instalações. O advogado do padre suspeito de ter aliciado sexualmente um menor em Viseu pediu ontem que o seu cliente não sirva de bode expiatório para as culpas de crimes que possam ter acontecido dentro da Igreja Católica. O padre Luís Miguel Costa, de 46 anos, foi ontem de manhã ouvido no Tribunal de Viseu durante a fase instrutória do processo, em que está acusado de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um outro de aliciamento de menores para fins sexuais. À saída do tribunal, o advogado Paulo Duarte disse aos jornalistas que, relativamente aos factos, não se irá pronunciar publicamente, por entender que a justiça é para ser feita nos tribunais, não é para ser feita na praça pública, mas quis passar uma mensagem. Espero que o meu cliente e eu, tenho a certeza que o tribunal será sensível a isso, não esteja nem sirva nunca de bode expiatório para expiar as culpas de quem quer que seja, nomeadamente de instituições, afirmou. Na opinião do advogado, o padre Luís Miguel Costa, ontem demonstrou a sua inocência no depoimento que prestou. Que fique muito claro, é um cidadão que poderá vir a ser julgado. Nós entendemos que nem julgado será, mas se vier é um cidadão e não uma instituição. Que fique muito claro, reforçou, mostrando-se confiante na imparcialidade do tribunal. Factos que estão aqui em causa relativamente ao direito, a discussão será feita só dentro do tribunal. Portanto, sobre eles não me pronunciarei publicamente, porque entendo que a justiça é para ser feita nos tribunais, não é para ser feita, obviamente, na praça pública. Queria apenas deixar uma palavra, e a palavra era esta. Queria dar nota de que espero que o meu cliente, e eu tenho a certeza que o tribunal será sensível a isso, espero que o meu cliente não esteja, nem sirva nunca, de bode expiatório
para expiar as culpas de quem quer que seja, nomeadamente de instituições. Trata-se de um cidadão que está a ser junto da Justiça a fazer-se ouvir, mas é um cidadão, não é culpado nem deve expiar a culpa de terceiros ou de instituições, durem eles há que tempo for. Portanto, o que eu quero dizer é que o meu cliente é um cidadão e deve ser julgado enquanto cidadão, seguramente com toda a imparcialidade, como o Tribunal o fará. Quanto a mim, na minha modesta opinião, demonstrou a sua inocência, mas o Tribunal é que decidirá, não sou eu como devem calcular. O que eu queria dar nota, essencialmente, era disto: não está a ser julgada nenhuma instituição, está a ser julgado e não está ainda sequer a ser julgado, porque ainda não estamos na fase de julgamento, não é uma instituição, o meu cliente não é bode expiatório, não pode ser bode expiatório do que quer que seja que alguma instituição ou alguém eventualmente tenha cometido algum crime ao longo do século. Fique muito claro, é um cidadão que está e que poderá vir a ser julgado, nós entendemos que nem julgado será, mas se vier, é um cidadão e não uma instituição, que fique muito claro mais uma vez, porque o julgamento é sempre feito nos tribunais e os tribunais é que vão decidir. E, portanto, na praça pública, enfim, que se tenha pelo menos a noção de que não é uma instituição, por mais milenar que seja, que está aqui a ser julgada, é sim um cidadão concreto que reclama inocência. Paulo Duarte, advogado do padre que ontem foi ouvido na fase instrutória no Tribunal de Viseu. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, admitiu ontem que há um caminho muito grande a fazer para a valorização dos profissionais do setor do turismo, tanto no aumento dos salários como na conciliação com a vida pessoal. A secretária de Estado falava na sessão de abertura do primeiro índice, que decorre até ao final do dia de hoje em Lamego. Nessa perspectiva, temos de fazer um caminho muito grande no que toca à valorização das profissões atinentes ao turismo. É bem verdade que nesta altura temos que trabalhar no sentido de aumentarmos as condições remuneratórias, mas não só, alertou. Nesse sentido, a governante sublinhou a necessidade de conciliar também a vida profissional com a vida pessoal destas pessoas, uma vez que este setor do turismo é muito exigente nessa perspectiva. Nós todos os trabalhadores, enquanto que os outros descansam, nós todos trabalhamos enquanto os outros descansam, e nessa perspectiva temos de encontrar novas formas de remuneração para compensar estes trabalhadores, de modo a fazer com que se sintam realizados e só assim possam continuar a acolher bem, com um serviço de excelência, quem nos procura, defendeu. Nesse sentido, Rita Marques pediu que no final dos 2 dias de trabalho possa haver um conjunto de potenciais soluções para responder aos atuais desafios do turismo, uma vez que falava para uma plateia essencialmente académica dos cursos de gestão, turismo e hotelaria. Quando falamos que as pessoas estão no nosso centro de ação, os turistas, os residentes, os empresários, não podemos esquecer aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que estão disponíveis 24 horas aos fins de semana incluídos no setor do turismo. E, portanto, aqui os colaboradores, os trabalhadores, e falo especificamente para aqueles que um dia provavelmente desempenharão uma atividade profissional do setor do turismo, têm naturalmente que fazer parte da nossa estratégia de ação. Nessa perspectiva, nós temos que fazer um caminho muito grande, no que toca à valorização das profissões atinentes ao turismo. É bem verdade que nesta altura temos que trabalhar no sentido de aumentar as condições remuneratórias, mas não só. Há necessidade de conciliar também a vida profissional com a vida pessoal destas pessoas. De facto, o setor do turismo é um setor muito exigente nessa perspectiva. Nós todos trabalhamos quando os outros descansam. E, portanto, nessa perspectiva temos que encontrar novas formas de remuneração tangível, pecuniária, financeira, mas também intangível, para compensar estes trabalhadores, de modo a fazer que se sintam realizados e só assim possam continuar a acolher bem com o serviço de excelência quem nos procura. A necessidade de envolver as comunidades locais nas boas dinâmicas do setor do turismo. Isto tem que ser feito, enfim, de várias formas, e há de facto uma das formas que tem que ser endereçada. Nós temos que evidenciar aos residentes, aos locais, as vantagens, não só económicas, mas de outras naturezas também. Já aqui foi falado a preservação do nosso saber fazer, das nossas artes, dos nossos ofícios, enfim, da nossa cultura, dos nossos valores,
temos que fazer por mostrar às comunidades locais que o turismo tem seguramente também muitas vantagens, acarreta e implica muitas vantagens, alavanca muitas potencialidades para a boa dinâmica dos territórios. E, portanto, temos que evidenciar, de facto, que há um impacto positivo no setor do turismo, na criação de riqueza, na criação do emprego e nas melhores condições para que estes locais possam contribuir ativamente para esta boa onda que o setor do turismo encerra em si mesmo. Já Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego, destacou o envolvimento entre todas as partes e deu como exemplo a envolvência dos moradores do bairro de Castelo, que estão muito satisfeitos com a dinâmica que se criou após a requalificação que o município fez ao Castelo. E a forma como os moradores, quem tem atividade comercial no Castelo, quem recebe os turistas, os idosos do Castelo que estão ali e que vêm passar os turistas e que gostam de interagir com eles, veem esta mudança e esta abertura do nosso património a turistas, e nomeadamente a estrangeiros, de uma forma muito satisfatória. Francisco Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Lamego. A organização do índice é da responsabilidade da Escola Superior de Gestão de Lamego, do Instituto Politécnico de Viseu, em coorganização com a Dinâmia 7 e do ISCTE, controle de estudos sobre a mudança socioeconómica e o território do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa. O lucro do Grupo Visabeira subiu 72% no ano passado face a 2020 para 37,9 milhões de euros, tendo alcançado o marco histórico de 1,171 milhões de euros de volume de negócios, anunciou ontem aquela empresa. Apesar dos fortes constrangimentos sentidos ainda devido à pandemia Covid-19 em 2021, o Grupo Visabeira teve um forte crescimento nas suas atividades nacionais e internacionais, reforçando a sua trajetória de crescimento sustentado nas principais áreas de negócio, refere a empresa em comunicado. No período em análise, o resultado líquido foi de 37,9 milhões de euros, representando um aumento de 72% acima do exercício de 2020. A fechar uma última nota, o palco do Cineteatro Doutor Morgado em Oliveira de Frades acolhe no próximo dia 21 o teatro de revista Na Barca com Elas, do grupo de teatro da Universidade Sénior de São Pedro do Sul. O espetáculo naquele concelho baseia-se no Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, que pretende promover a boa disposição, utilizando termos cómicos de linguagem e vários recursos estilísticos que têm como função provocar o riso com uso de calão e ironia. No mundo atual, onde todos acham que têm como garantido o seu lugar no céu devido às suas boas ações praticadas, veremos que até a mais simples alma terá culpas no cartório e no dia do juízo final será chamada a justificar-se, acrescenta a nota. E pronto, com esta notícia colocamos ponto final no bloco informativo local e regional desta quinta-feira. Desejo-lhe a continuação de um excelente dia e de uma boa audição.